Mas na área oceanográfica não há possibilidade de você conseguir responder as perguntas que a gente precisa solo. Ou você faz em cooperação forte, e essa cooperação tem que ser paritária, senão também não adianta nada, ou então já não vai para lugar nenhum. Tem que criar esse ambiente na qual o tema, no caso o oceano, possa ser discutido por todos. E eu acho que a gente ainda não está lá. O tema de oceano é mais difícil de comunicar, porque a sensação é que está longe, né? E, portanto, eu gostaria que durante estes 10 anos nós dessemos mais valor ao mar, com isso dessemos mais valor a quem trabalha no mar, e eu estou certamente convencido de que comunidades marítimas com forte autoestima serão grandes guardiões deste recurso. Bem-vindas e bem-vindos à série O Futuro do Oceano 2020, uma iniciativa da Scientific American Brasil e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, vinculado ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Essa série contém 12 episódios que cobrirão assuntos dos mais diversos, com convidados das mais variadas formações e áreas da ciência, que vão trazer comentários, novidades, informações que vão enriquecer essas discussões. No episódio anterior, tratamos o tema Economia Azul e falamos muito da perspectiva de como desenvolver uma economia do mar que seja racional e que se construa dentro de uma perspectiva de compartilhamento dos seus benefícios. No episódio de hoje, vamos tratar o tema Década do Oceano. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2017, institui, de 2021 a 2030, a Década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. É uma década que valorizará o oceano, colocará o oceano no topo da agenda internacional e nacional dos diferentes países, de forma a gente virar uma página para o futuro do oceano. Já vou falar um pouquinho mais disso. Queria trazer aqui os nossos convidados que estão aqui para discutir essa temática de uma forma bastante interessante. Temos aqui a Ana Toni, o Miguel Marques e o Luiz Drude de Lacerda. Vou fazer a apresentação dos nossos convidados e, na sequência, a gente já começa a nossa conversa, a nossa discussão. Ana Toni é diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade e sócia fundadora da Gestão de Interesse Público, GIP. Economista e doutora em Ciência Política, Ana possui longa trajetória no trabalho e apoio a projetos voltados à justiça social, à promoção de políticas públicas, à área do meio ambiente e mudanças climáticas e também à filantropia. Ana foi presidente do Conselho do Greenpeace International de 2010 a 2017, diretora da Fundação Ford no Brasil, de 2013 a 2011, e da Action Aid Brasil, de 98 a 2002. Além de ter sido membro do conselho do GIF, do WINGS, ITS e Wikimedia, atualmente é integrante da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes para a Sustentabilidade e dos conselhos da agência pública Gold Standard Foundation, Instituto Escolhas, Clima Info, Instituto República, Fundo Baobá por Igualdade Racial, Transparência Internacional e Programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Bem-vinda, Ana. Luiz Drude de Lacerda é professor e pesquisador 1A do CNPq, professor titular das Universidades Federais Fluminense, Rio de Janeiro, a UF, e do Ceará. O professor Drude é membro do Steering Scientific Committee do International Society for Mangrove Ecosystems do Japão, é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. É autor de mais de 270 artigos em revistas e 80 capítulos de livros, constando ainda 18 livros na sua produção. Nas mais variadas áreas. Temos aqui ecologia de manguezais, biogeoquímica de ecossistemas tropicais,
e poluição ambiental. O professor Drude também é diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Ceará. Miguel Marques é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto desde 1988. É revisor oficial de contas desde 2006, pós-graduado em Gestão Imobiliária pela Porto Business School e também atuando nos cursos de especialização em Gestão e Liderança pela Universidade Católica de Lisboa, e empresas de raiz familiar pelo INSEAD, da Fontainebleau, da França, e pela Kellogg Northwestern University em Chicago. Dentro das diversas funções que exerce na PricewaterhouseCoopers, Miguel Marques é o líder do Centro de Excelência Global da PwC para a Economia Azul. Pertence aos quadros da PwC como consultor de entidades nacionais e multinacionais de diversos ramos da atividade ligada ao mar, como portos, transportes marítimos, a construção naval, náutica, turismo e entretenimento, distribuição, pesca, aquicultura, tecnologia digital, entre outras, desde que se licenciou em economia. Miguel tem trabalhado com diversos líderes executivos europeus, americanos, africanos, asiáticos, ajudando-os a tomar melhores decisões econômicas. É professor no ensino superior, é autor de livros e artigos científicos sobre a economia do mar e tem sido orador em conferências internacionais de referência, como são as das Nações Unidas e da União Europeia. Bom, bem-vindos, Ana, Drude e Miguel, para falar desse assunto, dessa década. Aliás, eu vivo brincando que é uma década, e essa década tem que resolver, porque senão a gente vai precisar de um século, e olha lá, né? A gente já tem o Dia do Oceano, que é o dia 8 de junho, temos o Dia da Amazônia Azul, que é o dia 16 de novembro, e agora a gente tem esse reforço para a gente pensar o futuro. Essa década ela vem sendo construída dentro de uma perspectiva de longa duração, de aumento da importância do oceano na percepção da sociedade, principalmente dos tomadores de decisão em nível internacional. É muito claro que a gente vê a importância do oceano no nosso dia a dia, né? E isso se torna mais ou menos evidente em algumas realidades. A importância do oceano no clima, na regulação do clima. Então, o oceano é algo essencial para a vida no planeta. E é na década que a gente está buscando, de uma forma bastante estratégica, produzir o conhecimento que é necessário para a busca do desenvolvimento sustentável, não só no oceano, mas também traduzir esse conhecimento para a sociedade. E para isso a gente tem que olhar as coisas, olhar o mar, olhar o oceano de uma forma abrangente, integrada, diversificada, e é por isso que vocês estão aqui, né? Que tem essas formações e essas linhas de atuação diferentes. Então, a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, para a gente iniciar esse diálogo e já ir promovendo esse aquecimento nessa temática, é qual seria uma visão de década de oceano para vocês? O que seria o oceano depois de 10 anos, a partir de 2021? Queria perguntar isso, então, para a Ana, depois passando a palavra para o Drude, e depois para o Miguel, e aí na sequência a gente continua costurando essa temática. Um grande prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nesse debate com você, Alexandre, Miguel, Druda. Muito bom poder falar de oceanos. Boa pergunta, assim, o que acho que essa década pode trazer? Eu acho que é trazer os oceanos mais perto do nosso dia a dia. Eu acho que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu acho que ainda o oceano é visto como algo não quase aonde a gente chega até a praia, mas fica só na praia, né? A gente não absorveu como sociedade o oceano como um todo. E eu adoraria que no final dessa década o oceano fosse parte de conversas nas mesas de café da manhã das famílias, nos jornais, onde as pessoas pudessem realmente abraçar o tema, cada um da sua forma, né? Acho que, em termos de mudanças climáticas, hoje em dia é um tema ainda, né, que não está totalmente no dia a dia, mas já está muito mais incorporado pela sociedade do que o tema oceano. Ainda é um tema muito distante. Então, assim, se tem algo que eu poderia desejar dessa década, é que a gente aproxime o debate, a importância dos oceanos para a sociedade.
e não fique só como um tema de estudo, um tema que ainda está muito no meio científico, né? Eu acho que tem que ser trazido para o seio do debate político. Não está ainda, e esse seria o meu desejo. Aí, os cientistas, logicamente, vão ter que nos ajudar, né? Então, assim, os políticos vão precisar colocar isso na mesa, mas acho que a ciência vai ser o grande, não, a luz que vai nos apontar, espero, né? A gente não está no momento de ciência, mas de repente o Trude pode nos dizer como é que a ciência vai nos ajudar nisso. A minha visão, infelizmente, não é muito otimista em relação aos oceanos. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Como a Ana falou, a questão do clima, de alguma forma, conseguiu permear na sociedade que a questão do clima tem uma importância fundamental para o futuro da humanidade. Entretanto, isso não passou para os oceanos, né? Os oceanos continuam sendo muito pouco conhecidos, talvez por conta disso. Eu fico pensando que, quando o IPCC se reuniu pela primeira vez, você conseguiu mobilizar uma quantidade de pesquisadores e de infraestrutura para pesquisa absolutamente fantástica. Em 1951, no ano Geofísico Internacional, você conseguiu algo semelhante para os oceanos. Infelizmente, por vários motivos que a gente pode ou não debater aqui, não funcionou para o Brasil, embora os primeiros cruzeiros oceanográficos foram por conta daquele ano, né? E várias atividades importantes ocorreram naquele ano, só que morreram por aí. A minha preocupação é essa: enquanto não houver um entendimento muito claro da sociedade que o futuro da humanidade está nos oceanos, que, na verdade, a questão climática é um problema oceanográfico, né? Vai ser muito difícil a gente avançar. Depois não vamos falar da ciência. Esse é um outro problema muito grave. A ciência oceânica é um pouco complexa e muito cara. E, infelizmente, a gente pode sair dessa década do jeito que a gente está, com alguns países que fazem isso porque já entendem essa problemática, e nós andando atrás deles, correndo, sem nenhuma possibilidade de chegar junto, né? Talvez isso não seja tão importante na área das ciências da saúde, na área do direito, mas na área oceanográfica não há possibilidade de você conseguir responder as perguntas que a gente precisa solo. Ou você faz em cooperação forte, e essa cooperação tem que ser paritária, senão também não adianta nada, ou então a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que a década, talvez o principal objetivo da década sejam esses dois. Um, deixar claro que o futuro da humanidade depende dos oceanos. E dois, que é fundamental o desenvolvimento de pesquisa par a par com as grandes áreas do mundo para se resolver os problemas oceânicos. De outra forma, você não vai conseguir abordá-los de forma integral. Vamos ver uma visão pessoal da área mais aplicada da economia. Eu gostava de agradecer muito o convite aí ao professor Turra e dizer que é um privilégio estar aqui debatendo um assunto tão importante como este com a Ana e com o Drude. Respondendo à questão de como gostaria que daqui a 10 anos, daqui a uma década, tivéssemos evoluído nos oceanos, eu respondo dizendo: eu gostava que daqui a 10 anos todos nós, a humanidade, valorizássemos mais o mar. E valorizar significa conhecê-lo melhor, certamente, mas ter uma abordagem integrada sobre ele. Eu sou economista, mas antes de ser economista era um cidadão sem uma qualificação e nasci numa terra na beira-mar e comecei a interpretar como é que os pescadores usavam o mar, como é que as pessoas do turismo usavam o mar. E todas elas o valorizavam, eventualmente em diferentes ângulos. E comecei a perceber que valor tem múltiplos significados. Portanto, quando eu digo daqui a 10 anos eu gostava que todos valorizássemos mais o mar, é nesta atitude ampla. Porque existe o valor certamente económico dos produtos e de serviços que se podem obter através do mar.
Mas existe, por exemplo, e para nós portugueses isso é muito caro, isso é muito importante, o valor da identidade, quem somos. Ou até mesmo quando nós passamos na Bahia ou mesmo no Rio de Janeiro, sentimos a espiritualidade que vem do mar. E há arte, como poetas como Dorival Caymmi e outros, que retratam também o mar. Portanto, e sumarizando, eu gostaria que daqui a 10 anos todos nós valorizássemos mais o mar em todas estas vertentes. E com isso estaremos a dar mais autoestima às pessoas que estão no mar. Eu estudo o mar há cerca de 20 anos e inicialmente estudando muito o hemisfério norte e nos últimos 10 anos estudando muito o hemisfério sul. Particularmente nos últimos anos tenho olhado muito para o Brasil, mas também para a Índia, onde há alguns paralelismos interessantes a fazer. E com isto eu comecei a perceber que há uma necessidade enorme de um aumento da autoestima de quem está no mar. Se nós não tivermos autoestima, será mais difícil valorizarmos este ativo que é tão importante para nós. E, portanto, eu gostaria que durante estes 10 anos nós dessemos mais valor ao mar, com isso dessemos mais valor a quem trabalha no mar, e eu estou certamente convencido de que comunidades marítimas com forte autoestima serão grandes guardiões deste recurso e certamente em parceria com a academia e com os cientistas conseguiremos dar um grande salto nesta década dos oceanos e foi com muito gosto quando em junho de 2019 estive numa palestra nas Nações Unidas e percebi que vai ser dado nesta década muito valor à academia estruturada científica, mas também muito valor ao conhecimento empírico. E este cruzamento das informações que vêm do conhecimento empírico, do pescador, do transportador marítimo, do homem do turismo, da náutica, com a exigência do conhecimento científico, cruzarmos essas duas informações vão nos permitir ser pragmáticos no uso do mar e com isso voltarmos àquilo que eu disse inicialmente, darmos mais valor a este importante recurso. Sim, obrigado, Miguel. É muito interessante isso, porque eu gosto de brincar um pouco com as palavras, né? E eu estou estruturando um livro aqui no Instituto de Estudos Avançados para buscar a visão dos diferentes grupos de pesquisa e grupos de estudos que existem no Instituto de Estudos Avançados sobre o oceano. E o nome que eu estou propondo para o livro é O Oceano em seus 50 Tons de Azul, né? Fazendo uma provocação, obviamente, né? Com uma comparação, aí, uma convergência com uma obra da literatura, né? E é muito interessante essa perspectiva do valor e da autoestima, e entender que os países se entendem ou não como países marítimos, como Portugal, né? Portugal se entende, né? O Alfredo Nastari vive mencionando, né, que talvez o ganho, o maior avanço tecnológico que se criou na história da humanidade foi nas grandes navegações, e isso foi produzido e promovido muito por Portugal. Então, e Portugal é um país marítimo, ele se vê como um país marítimo, e o Brasil não tanto, né? No Brasil a gente tem aí 1/3 das pessoas que jamais sequer chegaram perto do mar. Então a gente tem um desafio, é claro que você não precisa ir na praia para entender a importância do oceano, assim como você não precisa ir para a Amazônia para entender a importância da Amazônia, né? Mas é interessante você perceber isso, nessa vivência, como que a gente faz isso? E aí eu vejo que a gente tem alguns caminhos, não só na ciência, mas também na comunicação, como você mesmo disse. Já, Miguel, eu te passar a palavra para você falar também do livro e de como vocês buscaram com esse livro o valor do mar, buscar essa conexão, essa tradução, exemplificar o que é a vida no mar e como é que essa vida é importante para a humanidade como um todo. Mas eu queria retornar um pouquinho para o Drude, para a gente costurar um pouquinho essa temática da comunicação. As fundações de amparo à pesquisa, as FAPs no Brasil, o próprio CNPq em nível nacional, vivem buscando fazer a comunicação da ciência. A comunicação da ciência em vários aspectos, né? Nos editais, muitas vezes se pede para que se tenha uma estratégia de comunicação. E isso é um grande desafio para o cientista, né? Que muitas vezes não tem a formação para isso. Por outro lado, nós temos
o terceiro setor e vários outros tipos de especialistas em comunicação que muitas vezes não estão ligados ou próximos da universidade. E que, por exemplo, é um meio, né, que a Ana vivencia muito. Como você vender o peixe de uma ideia, né? Como vender o peixe do oceano para a sociedade. E aí eu queria, nessa sequência, depois finalizar com o Miguel de novo, e depois eu vou começar a próxima pelo Miguel, para o Miguel, nesse fechamento, falar um pouco do livro. Como que a gente comunica o oceano? Então, a comunicação da ciência, a aproximação de outros atores que são importantes nessa comunicação, e depois fechando um pouco com o livro O Valor do Oceano. Drude, por favor. Essa pergunta é interessante. Eu tive vários momentos na minha carreira que eu me aproximei disso. Eu fui quase mais de uma década editor da Ciência Hoje e da Ciência Hoje para as crianças. De modo que eu tive uma experiência grande nesse aspecto e que, obviamente, se mostrou não funcional. Você achar que as pessoas vão buscar a ciência porque elas acordaram de manhã e descobriram que a ciência, além de super interessante e legal, é importante, não vão. Você tem que fazer um trabalho muito diferente para você conseguir fazer isso. O pessoal da Scientific American deve batalhar com isso todo dia na hora de montar a pauta da revista. Aqui no Ceará, nós começamos um processo um pouco diferente, que já dura umas 2 décadas. Primeiro, houve um esforço muito grande do convencimento de cima para baixo da importância da ciência. Ou seja, enquanto a gente não conseguiu efetivamente que o Estado tivesse um conhecimento da importância da ciência para o desenvolvimento social e econômico do Estado, a coisa andava muito devagar. Você dependia das coisas pontuais, de alguém muito interessado na educação científica, no letramento, aquelas feirinhas de ciência nos colégios. Bom, evoluiu para uma Feira do Conhecimento, que está na 3ª edição, esse ano não vai ter por conta da pandemia, e na primeira edição reuniu 8.000 pessoas, na segunda 17.000, na terceira mais de 30.000 pessoas durante 4 dias, aonde? No Centro de Convenção do Estado do Ceará, cujo o aluguel o Estado cobra R$200 mil por dia. Ou seja, você teve um convencimento das duas pontas, a ponta do Estado de fornecer a infraestrutura necessária para que a Feira do Conhecimento não fosse uma feirinha de escola, ninguém estava fazendo projetinho de robô com isopor, né? Na verdade tinha competição de robô e alguns viraram empresas e startups e hoje estão produzindo até para a emergência da Covid. E com isso você cria um elo importante e hoje essa Feira do Conhecimento aqui em Fortaleza, pelo menos, mas seguramente no Ceará, porque a gente recebe a grande parte desse público vem do interior, algo como o Carnaval no Rio de Janeiro, quer dizer, virou um evento datado para finais de outubro, início de novembro, dependendo do calendário, na agenda de todo mundo, não só de quem está envolvido em ciência e tecnologia, mas também o envolvimento da sociedade como um todo. Então, esse processo, quer dizer, quando eu comecei a participar dele, a minha experiência, como eu falei, era de Ciência Hoje e Ciência Hoje das Crianças, né? De baixo para cima. Mas a questão do de cima para baixo passa a ser muito importante, né? E aí isso é um problema sério hoje, a nível nacional e internacional. Quer dizer, são poucas as autoridades nacionais e internacionais que têm essa visão. E no caso dos oceanos, mais complicado ainda devido à necessidade, primeiro, de uma abertura internacional importante, que nem todo país se interessa. Você vê os problemas que hoje nós temos aqui para permitir, por exemplo, o JOIDES Resolution, que é o navio de prospecção em alta profundidade, entrar no Brasil. É o maior programa científico de oceano profundo e se esbarra numa burocracia absolutamente estúpida, autoritária, resquício de um país que não quer se abrir, de um tipo de pesquisa que não tem outra forma de ser feita. Ou você faz a nível de internacional. Há pouco tempo atrás, nós conseguimos convencer as autoridades e o Brasil se tornou membro, embora já esteja dando calote há 3 anos. Eu não sei por quanto tempo o grupo do IODP vai aceitar manter o Brasil nessas condições. Então, você, obviamente, não tem o convencimento da parte de cima. E a parte de baixo, infelizmente, cada vez menos letrada em todas as áreas, quanto mais na área do oceano. Por isso que eu falei que minha visão não é tão otimista assim. Mas o caminho existe. Aqui no Ceará está funcionando bem, em São Paulo funciona bem,
Em outras áreas do país funciona bem, já funcionou muito bem no Rio de Janeiro, hoje é um desastre. E talvez, infelizmente, essa falta de permeabilidade na sociedade é que faça com que a gente viva em altos e baixos, né? Ou seja, a gente nunca foi política de Estado, a gente é sempre política de um governante que está interessado ou não no desenvolvimento científico, né? Então, mas eu acho que é possível, sim, combinando essas duas formações. Um trabalho grande, importante, tipo da Científica América, da Ciência Hoje, do pessoal do Alex, vários grupos de educação científica e letramento científico, mas se você também não tiver o lado de cima, que é o que a gente tenta fazer na Academia Brasileira de Ciências, inclusive agora na área de oceanos também, vai ficar muito difícil, né? Pensando mais comunicação amplo senso, porque assim, tem muitas causas no mundo, né? E elas não competem, assim, não é a causa da pobreza, a causa de relações raciais, mudanças climáticas, oceanos, assim, são todas causas absolutamente nobres. Quando a gente está dentro de uma causa, a gente sempre fica pensando como é que o outro não vê que a nossa causa é tão nobre, né? E aí eu fico feliz de você ter trazido, Truva, essa coisa da comunicação, a importância de se comunicar de diversas formas. Acho que o Trude comentou da comunicação mais científica, de educação ambiental, mas tem educação de diversas formas. E fazendo um pouco um paralelo, vendo aqui um pouco o que eu conheço na área de filantropia, você tem, por exemplo, um Serra Pilheira, uma organização que trabalha com ciência e que investe muito, é uma organização filantrópica, mas que investe muito em como comunicar melhor, né? Você tem uma organização que nem a Oceânia, que faz campanhas sobre o mar. Não é, a campanha é a comunicação, ou um projeto como o Tamara. Então, você tem diversas maneiras de comunicar. Eu acho que na área que eu estou atuando mais, que é mudanças climáticas, a gente aprendeu muito em trazer a comunicação para realmente à frente, assim, de muita coisa. Porque antes a teoria de mudança era produzimos bons dados, boa ciência, boa técnica, tem políticos, tomadores de decisão maravilhosos que vão absorver esse conhecimento que a gente produz e aí está tudo certo. Infelizmente, o mundo é um pouco mais complicado e a gente percebe que, sem ter a população absolutamente engajada, fazendo pressão, aquele político não vai absorver os temas que a gente quer. Então, hoje em dia, na área de clima, chegamos aonde chegamos. Por quê? Porque a gente, assim, a Igreja Católica, o Papa virou o grande promotor do tema climático, Amazônia, indígenas. Tem Luciano Huck, Anitta, Felipe Neto, esses blogueiros falam do tema de clima, obviamente não no detalhe da ciência, mas eles trazem para perto da população e criam um ambiente, eu diria, político, um contexto político, para a possibilidade de mobilização de consumidores, da mídia, obviamente, onde tem que criar esse ambiente na qual o tema, no caso o oceano, possa ser discutido por todos. E eu acho que a gente ainda não está lá. O tema de oceano é mais difícil de comunicar, porque a sensação é que está longe, né? Assim, um pouco como você falou da Amazônia, está longe. Mas é como você falou também, a Amazônia não precisa ir para a Amazônia. Aliás, a maioria das pessoas que fazem campanha pela Amazônia nunca foram à Amazônia, né? Estão em outros países. Mas tem o imaginário. E eu acho que o tema de oceano, e o Miguel mencionou bastante, tem essa coisa da autoestima, tem a coisa do imaginário, a ligação com a arte, a ligação com a espiritualidade, que ainda é muito pouco explorada para a mobilização da sociedade em relação ao oceano. Então, eu espero que nessa década a gente consiga mobilizar não só os cientistas, os decision makers, mas também os grupos religiosos. A gente tem um programa que a gente financia que chama Fé no Clima, que fala com todos os tipos de religião e como é que eles se relacionam ou não. É muito interessante. Eles usam outros vocabulários, assim, outras palavras, mas estão mobilizando milhões de pessoas falando de fé e mudanças climáticas. Então, eu espero que durante essa década a gente consiga trazer coisas
que talvez, aprendendo com outros setores, né, que talvez ainda a gente não tenha explorado para trazer o oceano mais perto não só das pessoas, mas do imaginário das pessoas. Eu acho que Miguel já tentou fazer algumas dessas coisas, né? Então pode dividir com a gente. Com certeza, será um gosto, Ana. E também respondendo diretamente ao desafio que Turra deu, o livro está pronto, chama-se O Valor do Mar, e é um livro que é uma coautoria minha, do Rogério Ruschel e do André Beirão, da editora Essential Idea. Vai já na sua segunda edição, esta foi, vá lá, apresentada há 2 dias atrás na Ilha Mágica, em Santa Catarina, de forma virtual, e o objetivo deste livro, O Valor do Mar, é contribuir, dar uma contribuição para esse maior conhecimento. No fim do dia, é também um ato de comunicação, sem dúvida. Um ato de comunicação, eu diria, de alguma forma sofisticado, porque ele tem 2 grandes componentes. A primeira componente, liderada pelo Rogério Ruschel, foi pegar em dezenas de bons jornalistas do Brasil e pedir-lhes um retrato jornalístico destas diferentes dimensões do mar no Brasil. A cultural, a económica, e dentro da económica as diferentes indústrias do mar, e a natural, a ambientalista, a política, a de liderança, a de defesa. E, portanto, tendo esse arsenal de informação que os jornalistas tão bem conseguiram escrever em artigos jornalísticos, eu próprio, Miguel Marques e o André Beirão, oficial da Marinha do Brasil, trouxemos uma dimensão global, ou seja, como é que esta dinâmica do Brasil se enquadra na dinâmica global e os seus desafios também geopolíticos e geoestratégicos. E tivemos o privilégio de ter a introdução feita pelo Sr. Almirante Ilques, que, como sabem, é o responsável máximo da defesa marítima do Brasil, mas a nível internacional, digamos que é um dos sábios do mar a nível global, muito prestigiado pelos seus pares a nível internacional, e todos nós sabemos que dinâmicas no mar com importância, não há muitos países que as tenham. Eu diria que há um clube de cerca de 10 países que realmente têm uma influência decisiva no mar. Não vou dizer que o Brasil já esteja aí, mas está a dar os seus passos para brevemente estar aí, acima de tudo pela sua dimensão e por esta energia positiva que se tem iniciado há alguns tempos atrás e que acreditamos, com a década dos oceanos, ainda se catalise mais, ainda ganhe mais energia. Mas eu gostaria de, até em jeito de desafio a todos aqui no painel e também ao professor Turra, que tem que ver até com o livro que ele disse estar escrevendo agora. E, de facto, a minha experiência de estudar o mar diz que, desde logo, e isto tem impacto na comunicação, há uma ilusão. E a ilusão é de que, por vezes, quando utilizamos o termo mar ou oceano, aparentemente achamos que é tudo a mesma coisa, e não é. Todos nós sabemos, e quando falamos com os práticos do mar, percebemos que cada ilha tem a sua questão geofísica própria, cada cabo tem, cada praia, cada região litorânea tem o seu ADN, o seu DNA, a sua temperatura, a sua salinidade, a sua cor, ou seja, o azul não é consensual. E então no Brasil, muito menos, se nós estamos no norte e vemos nas saídas da Foz do Amazonas toda aquela cor bonita, natural, acastanhada, é um mar diferente. Ou se vamos para o Ceará e para o Nordeste, se calhar tem tons de mais verde do que azul, e por aí fora. Se vamos às maravilhosas ilhas dos Açores, um azul índigo muito bonito. E com isto eu quero dizer que geofisicamente o mar não é homogéneo. O mesmo acontece com a ação social sobre o mar. Cada indivíduo vê diferentes coisas no mar. E foi uma grande lição que eu aprendi quando me sentava em mesas com 20, 30, 50 pessoas e, antigamente, com menos experiência, pensei que estávamos todos a falar da mesma coisa quando falávamos de mar e oceano. Não. O surfista valoriza muito a onda, o velejador
valoriza muito o plano de água e o vento que sopra sobre o plano de água. E por isso, se nós não entendermos esta heterogeneidade, vai dar conflito. E se na comunicação nós não entendermos esta heterogeneidade, nós vamos estar a falar para poucos e não para muitos. Portanto, a dica que dou, ou a nota que deixo, é de que comunicação, sim, é algo para profissionais, mas no mar, no oceano, há um espaço ainda não ocupado pela comunicação. O mar tem nuances muito próprias. Muitas das grandes atividades acontecem fora do olhar humano. Também o tempo no mar corre de maneira diferente. É muito comum falar com marítimos, por exemplo, das armadas, ou mesmo transportadores mercantes, e eles sabem que quando entram dentro de uma embarcação para uma viagem de 3 meses, entram noutra dimensão temporal. Eu não quero elaborar muito sobre o assunto, mas vem muito à ideia a diferença que os gregos davam ao Cronos e a outra dimensão mais, vá lá, espiritual do tempo, que é viver o momento presente. E esse momento presente pode ser infinito. E com isto eu pararia um pouco, resumindo, dizendo que comunicação é muito importante ser feita por profissionais, mas não se esqueçam que o receptor dessa comunicação tem visões muito diferentes do que é o mar e também tem idades diferentes, experiências diferentes. Estamos numa era em que é possível customizar bastante a comunicação. Eu não sou um perito em comunicação, mas com tanto tempo navegando nestas águas, já experimentei um pouco de tudo. E agora estamos na moda dos webinars, porque a pandemia assim obriga, mas, por exemplo, experiências como pedir no Ceará a um excelente pintor e caricaturista, Mino, para fazer um quadro que refletisse o que as crianças acham do mar. E ele conseguiu, pintou, está lá, é um ícone de comunicação e são exemplos, entre outros, que passei, que poderei, se quiserem, elaborar um pouco mais. Obrigado, Miguel. É interessante, né? A visão, falamos um pouco da visão da década, falamos um pouco da questão do conhecimento, dos vários conhecimentos, de como é importante comunicar esse conhecimento, um conhecimento que é variado, né? Diverso para as pessoas. E eu queria voltar ao perfil de vocês. Vocês representam um grupo diverso, mas tem uma característica que unifica vocês, que eu não tinha falado antes e de propósito eu deixei para falar agora, que é o seguinte: vocês para mim, né, que eu conheço, né, alguns pessoalmente, outros da trajetória e de currículo, né, e de, né, pessoas que me falaram, vocês representam transformadores, pessoas que transformam, que têm o potencial de transformar e de transformar para o positivo, né? Propositivamente e para o positivo, né? E eu acho que essa é uma característica muito interessante das pessoas que têm o potencial de promover, não que faça, né? Não que seja o responsável por fazer a mudança, mas por promover a mudança. E isso parte do dia a dia de vocês. E o dia a dia de vocês é muito concreto, né? Então, eu queria fazer um exercício de pedir para vocês contarem brevemente o dia a dia de vocês e de como esse dia a dia ele impacta nessa mudança, nessa transformação. Como que vocês, mesmo que no backstage, assim, né, nos bastidores, vocês conseguem fazer, né, com que as coisas aconteçam. Eu queria pedir para começar com o Miguel, depois Drude e depois com Ana, trazendo essa visão um pouco, talvez, de uma estratégia de dar fôlego para quem não tem fôlego em termos institucionais, né? Eu acho que é um papel muito interessante que você faz, que você já relatou um pouquinho, mas queria que você reforçasse, tá? Por favor, Miguel, Drude e Ana. Neste momento atual não é fácil falar sobre o dia-a-dia de um economista que vive ombro a ombro, lado a lado com as empresas. E então eu gostaria de apresentar, talvez com uma metáfora ou uma comparação. Imaginamos, antes da pandemia,
navegando num navio em que o mar estava relativamente calmo, não estava totalmente calmo, mas relativamente calmo, e em que a minha vida era ajudar as pessoas dos portos, as pessoas da pesca, as pessoas do turismo, as pessoas da biotecnologia, nos seus afazeres diários, que eram diversos. As indústrias consolidadas já tinham as suas cadeias de valor montadas e andavam à procura da diferença, da pequena inovação. Enquanto aqueles das biotecnologias, das energias renováveis, não têm as suas cadeias de valor e estavam a procurar estruturar melhor o seu negócio. Mas, de repente, tudo parou, tudo congelou. E as dificuldades são imensas, algumas empresas não estão a resistir, mas, tal qual fez e bem a classe médica e toda a classe de saúde, que temos que tirar o chapéu, porque honraram a sua profissão num momento que ainda é complicado, mas vá lá, foram para a linha da frente, sem medo, tentar fazer o possível. Agora chegou a hora dos economistas, dos gestores, dos engenheiros, ninguém pode ficar de fora desta solução. E com isto eu quero dizer que, se antes da pandemia falar em economia, em valor económico, em valor financeiro do mar, era um plus, era um adicional, hoje é uma obrigação. Países que têm potencial do mar, se não o aproveitarem agora de forma sustentável, estão a ser negligentes com as suas populações. Nós ainda estamos no epicentro da crise sanitária e estamos no início da crise económica. Não vai melhorar. Todas as notas que vêm de organismos internacionais estão a prever decréscimos da economia superiores a 10%. Logo, vai ser difícil. Mas é possível sair desta crise económica se cooperarmos, tivermos uma atitude sustentável, não ficarmos na zona de conforto e utilizarmos os nossos recursos naturais de forma sustentável. E quando se fala em oceanos, é impossível entender a valorização desse recurso sem entender a valorização do ciclo da água. Ou seja, tudo o que acontece também nos rios, nos lagos de grande dimensão, a maior ou menor chuva e todas as escorrências naturais da geofísica que levam os líquidos todos ao oceano, se nós não entendermos isso de uma forma global, não vamos estar a ter uma atitude sustentável e também vai-nos passar ao lado muitas oportunidades. Chegou então a hora de nós conseguirmos produzir mais alimento através do mar sem danificarmos o ecossistema. Chegou a hora de nós deixarmos de ignorar a construção naval e termos uma construção naval adequada, limpa, e também um desmantelamento naval. Não faz sentido que 90% do desmantelamento naval no mundo se faça no Índico, Índias, Paquistão, Bangladesh. Situações destas causam sempre crises de sustentabilidade. A excessiva especialização económica tem problemas que é necessário evitar. Mas eu passaria a palavra ao professor Drude ou à Ana. Essa questão, para nós, fazemos ciência no dia a dia, não é tão complicada, porque tropeços a gente está acostumado, né? Sei lá, se você pensar um histórico dos últimos 40 anos da ciência do Brasil, é um pula-pula que não tem tamanho. Então, mais ou menos, você tem uma certa resiliência e resistência enquanto profissional de ciência. Claro, o laboratório no momento está fechado, mas isso não significa que as pessoas não estão trabalhando de várias formas. O problema não é esse, o problema é mais específico na questão oceânica, né? Como eu falei anteriormente, a questão oceânica não é uma questão individual. Quer dizer, se o Brasil amanhã resolver cercar a Amazônia e proteger de qualquer desmatamento, provavelmente vai ter um sucesso muito grande. E grande parte da Amazônia vai ser recuperada e vai funcionar muito bem. Se você tentar fazer isso com o oceano, não vai conseguir. Porque grande parte dos problemas que ocorrem no oceano hoje, não só problemas ambientais, mas problemas econômicos também, depende de fatores que não estão sob nosso controle.
Talvez a década do oceano, o papel mais importante dela, eu gostaria que isso tivesse aqui a COI, que é uma autoridade, entre aspas, científica, saísse dessa década mais como uma IMO, né, capaz de regular e fazer regulações internacionais, não só do uso econômico, várias dessas regulações já existem, mas principalmente na forma de atuar e de letrar a população sobre os oceanos, né? Eu não vejo outro caminho. Por isso a dificuldade da gente avançar nos oceanos. O Brasil, por exemplo, conseguiu avançar quilômetros por segundo no entendimento dos fenômenos da Amazônia. Hoje, do ponto de vista científico, o Brasil tem capacidade plena de preservar a Amazônia e já está começando a explorar a biotecnologia, a biodiversidade da Amazônia de forma absolutamente sustentável. Até pouco tempo atrás fazíamos isso. No entanto, na parte oceânica, isso não é verdade, né? Aproveitando a passagem do Miguel, eu não sei, provavelmente pela Pricewaterhouse, ele teve a experiência do planejamento da economia do mar, da FIEC, aqui no Ceará, se não algum colega dele participou, né? A economia do mar é um dos eixos de desenvolvimento do Estado, reconhecido não só pelo Estado, mas principalmente também pelo setor produtivo, público e privado. Isso faz uma diferença muito grande. Mas mesmo quando você tem essa situação, que é uma situação ideal, ou seja, onde todos os diferentes setores da sociedade, né, praticamente confirmam a importância dos oceanos, você continua limitado pelo fato de grande parte do que acontece no oceano não depende do que se faz no Ceará ou mesmo no Brasil, né? Então, eu acho que a década visa muito por aí, uma aceitação de que se ele não for uma coisa tramada a nível mundial, da mesma forma que o clima, por exemplo, você não vai resolver mesmo, né? A questão atual, que o Miguel colocou, essa caída econômica, na realidade está hoje afetando basicamente empresas, né? Porque nós outros nas ciências já vimos sendo afetados há bem mais tempo, não precisava de pandemia para derrubar um monte de laboratório, né? E, como eu falei, com a pesquisa oceânica, por definição, sendo um empreendimento global, sendo um empreendimento que não trabalha em terra. Quer dizer, não adianta você pegar um ônibus e trabalhar na sua parcela de floresta na Amazônia. No mar, no máximo, você vai entender um estuáriozinho raso, que você não precisa de muito recurso. E os problemas também não vão vir dali, os problemas vão vir do oceano global. E o oceano global precisa realmente, aí o Miguel tem razão, a década, por conta dessa pandemia e seus efeitos econômicos, vai começar muito mal, né? Por exemplo, várias pesquisas na Antártica foram interrompidas, o próprio IODP está interrompido, vários projetos de recuperação de boia, né? Aí o Alex está acompanhando o SAMOC, quase perderam as boias, né? Então, você tem um impacto muito grande, e esses impactos, talvez a analogia seria você numa produtora de aço perder o alto forno de uma hora para outra, até você voltar a produzir aço não vai ser fácil. Então, esse é um risco muito grande que a gente tem. É o impacto a longo prazo do desmantelamento dessas estruturas internacionais, bom, e nacionais também, né? Então, aí os INCTs todos praticamente paralisados, que era um mecanismo importante de você generalizar a ciência oceânica, né? Você vê até hoje, agora, sei lá, fazem 12 anos de discussão da fundação de um instituto oceanográfico no país, que não foi feito. E continuamos dependendo, praticamente com algumas exceções, o navio da USP, o nosso navio aqui no Ceará e um na FOI, isso depende de tudo da Marinha Brasileira e quando ela estiver disponível e para as áreas que interessam a ela, obviamente. De modo que o impacto econômico dessa pandemia sobre a pesquisa oceânica brasileira vai ser brutal. Quer dizer, já está sendo, é só fazer qualquer levantamento de produção científica, produção de conhecimento, formação de recursos humanos, que você vai verificar que o impacto já é muito grande, né? Muito grande.
E, no caso da pesquisa oceânica, muito mais complexo, porque você leva muito tempo para montar uma estrutura que comece a gerar resultados que sejam importantes para o entendimento do oceano global, né? E aí, uma vez desmantelando essa estrutura, você passa a ter que começar tudo de novo, que não é tão simples, né? Principalmente num planeta hoje que muda as suas macrocondições ambientais praticamente anualmente, né? É só olhar, talvez o mais significativo é a curva do Keeling, né? Que é aquela medida de CO2 na atmosfera que é feito desde 1960 até hoje. Você entrar lá na internet, você vai ver o dado diário, né? E é uma curva que muda praticamente todo ano, né? E ela representa o quê? Ela representa o metabolismo do planeta, né? Ela é bonita do ponto de vista artístico para quem tem um pouco de conhecimento biológico, porque o planeta respira, né? O verão e o inverno, ela fica no hemisfério norte, né, em clima temperado, então essas diferenças são muito significativas, e acompanhando aquilo ali, você vê que é um planeta cujo metabolismo muda anualmente. Ou seja, na hora que você tem uma estrutura de pesquisa, de geração de conhecimento, que para por 1, 2, 3, 4, 5 anos, ninguém tem ideia do impacto profundo dessa crise econômica nas estruturas de geração de conhecimento oceânico no mundo, não é só no Brasil. No Brasil, então, é muito crítico. Mas nós somos até um parceirinho pequeno nessa história, um player muito pequeno. Mas mesmo o que significa você parar a coleta de dados na Antártica durante 2, 3 anos? Você suspender cruzeiros que eram feitos anualmente para monitorar condições ambientais que necessitam ser monitoradas anualmente, você interromper essa sequência de dados históricos. Isso pode ter um impacto muito grande no entendimento do oceano para os objetivos da década, por exemplo, né? Sua pergunta é muito boa, Alexandre. Como é que o que a gente faz, né, que tenta contribuir, mesmo que minimamente? Eu quero fazer um disclaimer que, assim, eu sou uma otimista de nascença. Então, assim, lógico, sem ser inocente, nem querer pintar o mundo de rosa-choque, mas, assim, eu realmente sou uma pessoa otimista, porque é o que nos dá energia de poder continuar todo dia, né? Eu acho que tem que ter não, tem que acreditar que pode continuar, mesmo em situações muito adversas. E acho que tanto o Trude quanto o Miguel mencionaram que, sim, estamos numa situação muito adversa. No tema que eu venho, assim, o tema ambiental no Brasil, nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, a gente, antes também, mas acho que 2 anos e meio, há um enfraquecimento das instituições ambientais, nos institutos de ciência, e não só isso, né? Não só a coisa concreta do que está acontecendo com o INPE, com a educação pública, mas há um descrédito à ciência, né, que a gente está vivenciando, que é assim, muito grave. Muitíssimo grave, há mais de 2 anos e meio que a gente está vivendo isso, a gente viu o que aconteceu no INPE. Então, assim, estamos... É um tiro no pé o que a gente está fazendo, quanto mais para o Brasil, e não só para o meio ambiente, para a sociedade brasileira, para a economia brasileira. Agora, e a Covid veio no topo disso tudo. Mas como o meu lado mais otimista foi nessa conjunção de que o governo federal está fazendo e com a Covid, que a gente trouxe para o debate ambiental, no caso brasileiro, muitos novos atores que a gente nem imaginava. Consegui a carta lá, os ministros da Fazenda e do Banco Central, 17 ministros da Fazenda e do Meio Ambiente, fazerem uma carta falando para eles a importância do tema ambiental, no caso também Amazônia e mudança climática, era impensável alguns anos atrás. Ver o que os investidores o BIS, né, que é esse grupo de bancos centrais mundiais, hoje mesmo está no jornal, tentando olhar a importância de fazer o peso das empresas terem um peso ambiental, elas começarem a olhar o quão boa ou ruim é a empresa a partir de uma vertente ambiental, me dá uma esperança, e a esperança, sem ser assim naive, que a entrada de novos players, de novos atores, nesse debate do Commons, que o Trude falou,
que é mudanças climáticas. Acho que a Covid, que essa pandemia que foi global, mostra que a gente tem que, sim, lidar globalmente para alguns dos problemas globais, principalmente na área socioambiental e ambiental especificamente. Ela começa a ficar assim, para nós já era muito claro, mas me dá a sensação que para outros tomadores de decisão isso está ficando muito mais claro. Como eu fui presidente do Greenpeace Internacional, trabalhei anos lá, e na época que eu comecei, 25, 30 anos atrás, nós éramos vistos como assim, o nicho do nicho, não mais as questões ambientais, climáticas, e espero que em breve as do oceano, são nichos, não são mais nichos. Ao contrário, elas são os pilares de uma nova economia, é meio, não é fim. Elas não são fim. E eu acho que a gente está entrando nessa década com a sensibilidade de olhar para esses temas de uma outra maneira, que acho que Covid, as mudanças no governo no Brasil, nos Estados Unidos, criou uma frente muito maior, muito mais ampla de valorização. Mas a gente ainda está no meio do olho do furacão. E aí é uma desesperança muito grande, então também compartilho ali do Trude o que a gente já está perdendo, né? E tem algumas coisas que são irreversíveis. A biodiversidade da Amazônia é irreversível, a biodiversidade dos oceanos é irreversível, a morte de muitos indígenas e o conhecimento que levam com eles é irreversível. Então, isso dói muito. Mas continuo sendo otimista e acho que o nosso papel é ser ponte entre esses diversos atores. Academia, setor privado, sociedade civil, comunicação, mídia e principalmente os setores políticos. A gente falou pouco aqui de política, mas eu acho que a gente agora, acho que o setor privado começa a abraçar, mas infelizmente os políticos, eu diria quase que globais, uma mudança grande na Europa, com agora a recuperação verde, que eles colocaram assim no centro, né, da recuperação pós-Covid, mas infelizmente em muitos outros países, acho que a classe política ainda está tímida em abraçar esses temas de uma maneira não sincera, e não só porque são ambientalistas, não, é porque é por bem da sociedade, da economia do mundo como um todo. Então, acaba aí sendo o otimismo, acho que ainda vai vencer. Espero, né? Espero. Eu vejo assim que a gente tem, obviamente tem que ter um pragmatismo nessa discussão, a gente tem a questão da emoção, obviamente você vê o que está acontecendo no Pantanal hoje, né? E isso tudo tem relação com o oceano, essa seca intensiva, junto com questões políticas que agravaram a questão das queimadas. E a gente vê os animais morrendo, a gente vê comunidades sendo deslocadas, a gente vê uma série de questões que estão tudo mais ou menos na mesma temática, né? A gente tem a temática do clima, a temática da biodiversidade, que são até então as duas grandes temáticas internacionais, e hoje a gente tem entrando aqui nesse meio a temática do oceano, que transversaliza isso tudo, né, numa perspectiva muito integrada. E é muito interessante ver, né, e eu estou tentando fazer esse exercício de ver claramente como que os perfis de vocês se congregam, se somam nessa perspectiva. A economia, né, a iniciativa privada, a ciência com uma aplicação mais explícita ou não, né, os arranjos da sociedade e o diálogo com a esfera política nessa concertação, nessa orquestração de um movimento que vá promover algumas mudanças que vão levar ao percurso dessa década. E aí o que eu queria pedir para vocês, a gente já está chegando no final do nosso tempo, era que vocês, numa fala final, que vocês, além de deixar uma mensagem final para as pessoas, que vocês trouxessem, sei lá, 2 ou 3 pontos que são críticos dentro da esfera de atuação de vocês, para que a gente consiga galgar passos, que a gente consiga galgar, que a gente precisa galgar para o oceano que a gente quer. Aquele oceano que vocês falaram lá no começo da nossa conversa. A gente tem uma visão de futuro de oceano, mas para a gente chegar lá, a gente tem que galgar alguns passos. Quais seriam eles? E aí eu vou pedir para o Drude começar, depois passar para o Miguel e a gente finalizar com a fala da Ana. Pode ser? Então, Drude, por favor. Bom, eu acho que
tem algumas coisas algumas mensagens que tem que ficar muito claras, né? Eu acho que a primeira delas é aquela que eu falei, acho que na minha abertura, né? O futuro da humanidade depende do que a gente fizer com o oceano hoje, tá? Existe uma questão nos oceanos que é muito pouco levantada, inclusive pela área científica, que é a questão da escala temporal das mudanças oceânicas, né? Nós estamos acostumados com o ambiente terrestre, a gente vive no ambiente terrestre, né? E a tua experiência do dia a dia é uma experiência de resiliência e muito grande. Ou seja, você derruba o teu jardim e uma semana depois você volta lá e está cheio de mato, não é? Essa é a nossa experiência. A nossa experiência na escala terrestre são de fenômenos rápidos. Eles ocorrem no seu tempo de vida, né? Eu largo minha casa de campo abandonada há 6 meses, quando eu volto lá tem formiga no sofá, tem trepadeira nascendo pela calha, enfim. As coisas são muito rápidas. A escala temporal oceânica é muito diferente, né? Se a gente pensar, por exemplo, que toda a emissão de CO2, por exemplo, para a atmosfera, resultou num aumento de temperatura na atmosfera global do planeta, que varia de 0,8 graus na média, mas pode chegar a 6 graus no Oceano Ártico, na atmosfera. Essa mesma quantidade, provavelmente até mais da metade da quantidade de CO2 foi emitido, que resultou nesse aumento de temperatura mensurável, foi absorvido pelos oceanos. E você não consegue detectar, a não ser com instrumentação muito sensível, alterações significativas na temperatura dos oceanos. Significa que não está alterando? Não. Significa que a escala de resposta dos processos oceânicos é muito diferente do nosso dia a dia. E aí é uma complicação. Como é que você vai explicar para a sociedade humana que ela depende de um processo que ela não consegue acompanhar no seu tempo de vida? Então, esse é o principal problema de comunicar os problemas oceânicos, é a escala temporal. Mas, de alguma forma, a gente tem que deixar isso claro. Ou seja, a humanidade tem que perceber que a questão oceânica é fundamental para a sua sobrevivência, mais ou menos como o infante Dom Henrique percebeu isso, e aí Portugal inteira percebeu isso nos anos 1500, um pouco antes e depois, né? Aquilo ali foi um empreendimento social. Lusíadas do Camões explica muito bem essa visão marítima portuguesa, era uma visão de sobrevivência, tá? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa muito importante e fundamental é que os processos oceânicos são complexos. Você não vai conseguir entender, principalmente não vai conseguir minimizar os impactos, se adaptar às alterações, se você não tiver uma convergência muito grande de áreas, disciplinas científicas, atores do setor produtivo, econômico. Ou seja, uma coisa é você fazer letramento, eu sempre falo isso para meus alunos, você faz letramento biológico com uma certa facilidade para quem gosta de biologia. Você faz letramento científico com uma certa facilidade, bem menos, mas ainda uma facilidade, para quem tem interesse em computadores, em joguinhos e os cambau a 4. Agora, você fazer letramento oceânico, que é uma escala diferente, que todos os processos não são entendidos por uma disciplina só, é muito mais complexo. Então, se a gente não conseguir passar essa visão de complexidade, particularmente para quem fomenta a pesquisa oceânica, para quem regula o oceano do ponto de vista legal, jurídico, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que esses 2 pontos são fundamentais. Enquanto a gente não conseguir que isso seja um entendimento global da sociedade, e não só a sociedade leiga, eu estou falando isso dos meus colegas cientistas também. Alex sabe disso muito bem. Esses 2 pontos são pontos que passam meio que despercebidos, porque eles são incômodos, obviamente, né? Você não vai financiar um projeto que você, de cara, já sabe que ele só vai conseguir ser testado daqui a 50 ou 60 anos, né? Você não gosta de sair da sua área de conforto, da sua disciplina acadêmica, porque você necessita de um entendimento multidisciplinar, transdisciplinar. Então, acho que esses 2 aspectos
Se a década conseguisse deixar esses dois aspectos mais ou menos permeados pela sociedade, eu acho que já seria uma tremenda vitória. Embora estejamos com dificuldades, aquelas que já falei, eu estou muito otimista sobre o sucesso da década dos oceanos e a importância dos oceanos nos diversos países e no mundo. Porque a evidência que tenho vindo a estudar demonstra que quando os países ou as regiões têm dificuldades económico-sociais, os recursos próprios são melhor analisados e se lhe dá mais importância. E o mar, os oceanos, é um recurso endógeno do Brasil. E eu tenho vindo a acompanhar, desde há praticamente 10 anos, tudo o que se tem feito no Brasil sobre esta matéria, desde, como disse bem, sobre os trabalhos da FIEC, passando por tudo o que os portos e outras entidades de Pernambuco têm feito, passando pelo estado da Bahia, pelo Maranhão, pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por Santa Catarina, e vejo que, liderado pela Academia, liderado pela Marinha, tem havido um renascimento da importância do mar no Brasil. E eu acho que o Brasil já tem muita maritimidade. O que acontece é que ela está um pouco escondida na parte mais interior e íntima de cada brasileiro. E se todos nós fizermos o nosso trabalho, eu acho que não vai ser muito complexo ir buscar à memória RAM de cada brasileiro a importância do mar e da água. Eu estou muito otimista sobre isso. E deixo duas notas que podem ajudar. A primeira é sabermos ouvir-nos. É fundamental ouvirmos-nos, porque isto cruza com o que disse anteriormente, de cada um tem um ângulo diferente sobre a água. E, portanto, se todos nós nos ouvirmos primeiro, conseguimos perceber em que ponto é que estamos. E depois de nos ouvirmos, principalmente os práticos do mar, é muito importante dar esse valor aos práticos do mar. Se as coisas no mar não estão bem, imaginem o que é que tem sido viver no mar há décadas atrás. Se os ouvirmos, nós vamos conseguir verdadeiramente implementar uma abordagem integrada, porque no concreto e no pragmatismo daquilo que faço, para mim uma abordagem integrada é uma abordagem de ganhos mútuos. Se eu não encontrar ganhos mútuos entre a indústria A e a indústria B, entre a ciência A e a ciência B, eu nunca vou consensualizar e não vou ter caminhos de conjunto. Portanto, se nós apostarmos todos nesta altura de crise, em que os recursos endógenos naturalmente ganham valor, e por isso vamos falar muito de mar no mundo e em particular no Brasil, e acoplarmos a isso, juntarmos a isso, saber escutar os práticos e os cientistas do mar, e a seguir a saber escutar, percebermos os ganhos mútuos. Um exemplo concreto, se eu vou a Bergen, uma das capitais marítimas da Noruega, e entro num posto de turismo, a primeira coisa que me fazem é convidar a visitar as aquacultoras, as aquicultoras de Bergen, e lá eu vejo toda a ciência aplicada. E eu sou um simples turista. Vê-se aqui uma junção entre o turismo e uma atividade primária da aquacultura científica. Isto é um ganho mútuo. Se eu vou, por exemplo, à Nova Zelândia, que tem dos melhores planos de água para a vela, eu vejo lá os melhores atletas, mas eu também vejo lá os melhores construtores navais de precisão e de sofisticação. E vemos aqui um ganho mútuo entre o entretenimento, o turismo e a construção naval de precisão. Portanto, nós todos devemos saber nos ouvir, escutar e perceber onde é que ganhamos em conjunto e, nos poucos recursos que temos e no pouco tempo que temos, apostarmos nos ganhos mútuos mais do que apostarmos nos pontos de divergência. Não, primeiro eu quero concordar com algumas das coisas que o Trude e o Miguel falaram, que eu acho que é muito importante. Primeiro, essa coisa da escala temporal.
assim como mudanças climáticas que a gente nunca não viveu um país com 4, 5, 6 graus a mais, o ser humano nunca viveu esse planeta, é muito difícil entender o que pode ser, né? Então, eu totalmente entendo o que o Trude está fazendo, o quão difícil é comunicar algo que, não só na nossa vida, né, de 50, 60, 70, 80 anos, mas nem historicamente a gente consegue descrever para alguns desses problemas. Então, o desafio da escala temporal é absolutamente real e acho que ele é muito importante que a gente tenha consciência dele. O segundo foi também o que foi falado, essa coisa da gente abraçar nessa década a complexidade. A gente acho que passou por um tempo onde somos todos muito pragmáticos e a gente adora um boxezinho, né, de dividir os conhecimentos, de ser, acho que fomos forçados a pensar dessa maneira. Eu continuo sendo super pragmática, mas a gente tem que trazer o pragmatismo abraçando a complexidade e não simplificando algo que não é simples, que é absolutamente complexo. Então, acho que essa é um desafio para a área como um todo. Para o Brasil, eu acho que é a valorização da ciência. A gente tem que começar com a valorização da ciência na área de oceanos. Ela é muito desvalorizada para a população em geral, né? Se escuta muito pouco. Não, se tem essa renovação que foi colocada, a população não sabe, ela não percebe. Então, acho que comunicar melhor essa ciência vai ser absolutamente fundamental. Queria voltar um pouco para a coisa da filantropia, não só a filantropia nacional, mas também internacional. A gente tem grandes organizações filantrópicas no mundo que abraçaram a causa do oceano, mas ela ainda é muito tímida, quanto mais aqui no Brasil, né, Alexandre, a gente sabe disso, o quanto a filantropia, a sociedade civil tem dificuldade de trabalhar nesse tema, arrecadar recursos para fazer esse trabalho, não só o científico, que aí custa muito, mas para fazer o trabalho de sociedade civil. Agora, a gente não pode imaginar que a filantropia assim, não entende, não gosta. Não, a gente vai... e a nossa causa é tão nobre, e por isso, não, me dê dinheiro para trabalhar numa causa nobre. A gente vai ter que engajar a filantropia, entender aonde a filantropia está e tentar traduzir, trazê-la junto. Simplesmente a gente falar que a causa é nobre, a gente sabe, não funciona. A gente tem que trazer, engajar a população. Acho que escutar é a melhor forma de fazer, escutar onde é que a população está com o tema e trazer a população junto, e não ser uma comunicação dos dois lados, né? A gente vai ter que ouvir onde é que está a população, o que a população pensa, sente, quer do oceano e trazer. Demora. A urgência é grande, é muito grande, então dá vontade de ser de cima para baixo, mas não tem shortcut, né? Não funciona. Aprendendo um pouco sobre clima, meu último ponto na área de clima, a gente começou, décadas e décadas atrás, vocês lembram, muito catastrofista, né? Porque tem urgência, porque é catastrófica mesmo a situação. Mas a gente percebeu que essa maneira de falar meio catastrófica que nós, na área de mudança climática, falamos, ela acaba polarizando o debate. Ela acaba realmente afastando alguns atores deste debate que são fundamentais para pensar o debate no futuro. Então, eu espero que nessa década, principalmente no Brasil, a gente consiga construir um campo muito amplo de atores pró-oceano, que seja menos polarizado do que a gente está vendo no debate climático, não só no Brasil, mas no mundo. Porque não é um ou outro, a gente vai ter que acomodar essa complexidade, volto no abraçar a complexidade. Mas termino como assim, o Martin Luther King nunca falou eu tive um pesadelo, ele falou I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E eu acho que ainda a gente fala muito do pesadelo, e eu acho que seria muito legal, nessa década, a gente também construir o que é o sonho, em termos de oceano, principalmente para o Brasil, a gente abraçar essa cultura oceânica que a gente não tem, a gente vai ter que trazer isso para o Brasil. Ela ainda é muito tímida e acho que a área de arte e cultura podem ser grandíssimos aliados
para a década do oceano. Espero que eles façam parte também. Sem dúvida. Então, obrigado a vocês três assim, por essa oportunidade de refletir o oceano dessa forma, né? Dessa forma diversificada, dessa forma integrada, dessa forma complexa, dessa forma urgente, né? E inclusive pragmática, né? Eu fiquei matutando aqui, vocês estavam falando, eu fiquei anotando aqui, eu como gosto de brincar com as palavras, me vieram um monte de palavras com I na frente, né? Porque inicialmente eu tinha pensado, né, na questão da ciência integrada e a ciência interdisciplinar, né? Integrada com a sociedade, interdisciplinar nas várias disciplinas, como o Drude mencionou. Mas aí começaram a vir outras coisas, né? A própria inovação, que foi mencionada, inovação tanto a tecnológica, né? Novos produtos, novas técnicas, novos equipamentos, mas também a inovação social, né? De com quem conversar, isso que a Ana está falando, né? Vamos conversar com quem? Vamos conversar como? Vamos conversar por quem, em que bases, né? A gente vai conversar. Então, acho que esse é um ponto interessante, né? O informar, obviamente, né, vem do conhecimento, né? O conhecimento tradicional, que é importante ser utilizado, o conhecimento empírico dos práticos que o Miguel traz, né? E a informação da ciência para a sociedade, né? E não adianta fazer isso sem a gente implementar as coisas, que foi o que eu perguntei para vocês, né? Como que vocês estão botando em prática isso aí, né? Então vamos implementar, vamos promover, vamos ser agentes de transformação. Vamos internalizar o oceano dentro da gente, né? Vamos internalizar esse oceano imediatamente, né? Imaginando que futuro, né? Que oceano a gente quer para o nosso futuro. E isso não dá para fazer sem a gente infernizar um monte de gente, né? Não infernizar para ser o chato, mas tirar da zona de conforto, que é algo que vocês três mencionaram de diferentes formas. A gente tem que sair da nossa zona de conforto para a gente, então, conseguir construir, inovando, né? As ferramentas estão todas aí, a gente só precisa, talvez, ajustar algumas questões, fazer algumas sintonias, né? Se aproximar essas pessoas, por exemplo, né, vocês trazem 3 perfis extremamente interessantes que precisam ser integrados, né, nessa busca. Então, sei lá, eu queria finalizar com essa brincadeira, essa perspectiva de trazer um pouco de ludicidade, mas falando de uma coisa essencialmente importante, que é esse desafio que a gente tem, esse compromisso que a gente tem. Então, eu queria aproveitar e agradecer imensamente Ana, Drude, Miguel. Foi um prazer ter vocês aqui, ter promovido esse encontro junto com o Alfredo, da Scientific American Brasil, junto com a Cátedra Unesco, junto com a equipe do Instituto de Estudos Avançados. Infelizmente, esse é o último episódio da temporada dessa série O Futuro do Oceano, e eu acho que a gente fecha com uma chave de ouro, uma mensagem positiva, embora pautada muitas vezes pelo pessimismo que a gente vivencia, mas que não nos prostra em relação ao que a gente tem condição de fazer. Então, eu queria, com a mensagem de vocês, fazer uma mensagem que catapulte isso aí para a década, para que a gente consiga fazer as transformações que a gente precisa. Porque a gente não aceita o mínimo, né? A gente não se vale pela resignação de que, dos males o menor, né? Para a gente, nada menos do que dos mares o melhor. Um grande beijo a todos, espero que tenham gostado e a gente se vê por aí nas correntes do oceano, em algum lugar, promovendo alguma coisa muito interessante para a gente mudar essa realidade. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigada, Alexandre. Abraço, Miguel. Abraço, Trudy. Até logo. Um abraço a todos.